Fala, meu povo, voltamos agora à aula de número 8 do nosso curso Conhecendo as Bancas. Estamos conhecendo a Fundação VUNESP. Vamos agora para a nossa lista de número 2, você já deve ter ido aí ao lado, buscado o PDF dessa lista de questões, 10 questões para a gente trabalhar. Coloca na tela todo pequenininho, por favor, meu amigo Manuel tá aí, a VUNESP. E agora a gente vai trabalhar nessa lista 2 com um novo conteúdo programático, com a parte de estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequência. Cabe aqui apenas um alerta, tô pequenininho, toma não, tô pequenininho aí, cabe apenas um alerta aqui pra gente, olha só, a VUNESP, ela gosta de brincar um pouquinho com o seu conteúdo programático, tá certo? Já aconteceram provas dele ter matemática e raciocínio lógico. Matemática, os temas que estão lá descritos na lista 1. E raciocínio lógico, o que está na nossa lista 02. Então, essas duas listas complementam um conteúdo programático. Já aconteceu também dela cobrar apenas, raciocínio lógico com esse conteúdo programático. A lista 2 vai atender especificamente a esse tipo de concurso. E também aparece em uma outra situação, um outro texto um pouquinho maior, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas lá no final ele coloca que é algo desse tipo, que os assuntos tratados podem podem trabalhar com as seguintes áreas: estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequência. Então, note que este conteúdo programático, ele é bastante, não digo volátil, mas dinâmico, né? Adaptando em diversos tipos de conteúdo programático que você pode ter por aí em diversos tipos de editais, tá? Vale a pena olhar com cuidado. Se você está sendo cobrado matemática, raciocínio lógico, ou só raciocínio lógico, ou dentro até mesmo desse conteúdo programático aparecem essas situações. Para finalizar, para a gente dar início à nossa lista, é interessante também, eu deixei mais para o final desse módulo, algumas situações em que você não tem uma descrição muito exata do que a questão aborda. Por exemplo, nós vamos ver lá para o final em que temos questões que ele aborda o teoria dos conjuntos, certo? E não está explícito no nosso conteúdo programático. O máximo que a gente pode pensar, e aí é bem distante, é a situação dos diagramas lógicos, que você envolve, enfim, os diagramas que você pode trabalhar dessa maneira. Mas é algo lá longe. Então, por isso também que é muito interessante a gente conhecer o estilo da banca. Por quê? Porque você nunca pensaria em estudar algo que, logicamente, está tudo muito bem descrito aqui. Estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequências. Tá certo? Então, a ideia, principalmente, é trazer esse tipo de questão para mostrar, olha, fiquem atentos a esse assunto. Tá certo? Que a gente pode aparecer na sua prova, para você não ser pego de surpresa. Tá? Então, vamos comentar as nossas questões. Também vamos dar um abre-alas para alguma parte teórica, para que a gente fixe o nosso conceito. Aqui sim, principalmente, nessa nossa lista número 2, na lista número 1, eu falei para vocês da situação de vocês terem o curso do professor Tiago Pacífico, então do professor Pacífico para a aula de matemática. São várias aulas, né? É um conteúdo bastante extenso. Deixa eu ver se eu consigo até ver rapidamente aqui. Então, vocês têm vários assuntos da parte matemática e tenho quase toda certeza que ele aborda todo esse conteúdo. Então, são vários. Deixa eu ver se ele tem, por exemplo, o curso de matemática do Tiago, matemática básica. Só para você ter uma ideia aqui, junta as duas aulas, junta os dois cursos de matemática básica disponíveis no Eu Vou Passar, você tem mais de 1000 videoaulas. São 600 citando do professor Pacífico, mais 400 citando do professor Tiago. Então, tem uma gama. Então, se você ficou com alguma dúvida e quer reforçar um pouco mais, vai lá no conteúdo deles, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar um material, uma aula, ou várias aulas, tratando desse assunto. Eu estou abrindo aqui rapidamente, ó, estatística, álgebra, calendário, conjuntos e suas operações, probabilidade, geometria, tá certo? E só de um curso, só o curso, por exemplo, do professor Tiago.
Tiago Pacífico, regra de 3, razão e proporção. Só razão e proporção são quase 10 aulas, não mais, 4, 8, quase 10 aulas. Então, assim, você tem também um embasamento teórico. Ficou difícil, agora complicou, não caiu legal. Volta lá para nesses cursos que você tem um bom embasamento. Nessa nossa lista agora, não, eu vou fazer referência ao meu curso completo de raciocínio lógico, mostrando para vocês quais são os módulos que vocês podem ver. Beleza? Tranquilidade, passado agora na casca do alho, vamos começar a nossa questão, tá aí, começando logo uma questão de sequências, meu povo. Dada a sequência de números, 809, 910, 1011, ali tá junto, tá separado, porque é como a VUNESP escreve, é 1112, e observando a diferença entre dois números consecutivos, podemos determinar todos os outros números. Considere as diferenças entre o 34º e o 32º termos, 65º e 62º termos, 100º e 97º. A soma dessas diferenças é igual a... Meu povo, eu abri aqui, está aí a minha sequência. E ele disse que, na nossa situação, observando a diferença de dois números consecutivos, nós podemos determinar todos os outros. Vamos ver quanto é essa diferença aqui? É 910 menos 809. Isso aqui deve dar 101. 1011 menos 910 vai dar novamente 101. « 1112 menos 1011 vai dar novamente 101. Meu povo, essa sequência, nós temos uma diferença constante. Constante. Quando isso acontece, quando eu tenho uma situação em que a diferença entre esses números tem o mesmo valor, é constante, eu tenho que esta minha sequência que ele deu, que ele chamou na questão de sequência, é uma progressão. É uma progressão bem específica, progressão aritmética. Legal. Para quem começou a ver este curso agora, a partir da lista 2, eu vou fazer um breve relato. Por quê? Porque lá na lista 1, vale a pena vocês darem uma olhada, deixa eu ver qual é a questão aqui, procura lá a questão de número, já te digo aqui, questão de número 2. Eu falo um pouquinho da fórmula geral da PA, fala um pouquinho mais. Então volta lá um pouquinho, eu acho que você está na aula 2 ou na aula 3, já volta lá que eu falo um pouquinho. Se você quiser também lá no meu curso completo, no meu módulo 1, eu falo na parte de sequências, vocês procuram lá a parte do módulo 1 na parte de sequências, eu também falo da parte de progressão aritmética, além de ter outras questões envolvendo sequências. Lá tem um bocadão de coisa para a gente ver. Tá certo? Então guarda aí já o módulo 1. Tá certo? Então, é uma progressão aritmética. Por quê? Porque a diferença entre dois números consecutivos é sempre uma constante. Lá, quando a gente mostrou, a gente disse que quando eu tenho uma progressão aritmética, eu tenho o que nós chamamos de uma fórmula geral. Vamos lembrar dessa fórmula? Você já voltou lá, você já viu essa aula e a gente viu que lá tem o seguinte: o AN, que é o termo que eu quero encontrar, é igual ao primeiro termo mais a quantidade de termos menos 1 vezes a minha razão. Tá aí a minha fórmula geral. Bom, sabendo disso, ele quer esses valores, o 34º termo, o 32º termo, o 65º, o 62º, o 100º, o 97º e por aí vai. Note que ele está pedindo essas diferenças, tá? Eu vou anotar aqui ao lado. Ele quer, primeiro, a diferença entre o 34º
e o 32º. Ele quer a diferença entre o 65º e o 62º. Ele quer a diferença entre o 100º e o 97º. Meu povo, cabe aqui, bom, primeira situação, nós podemos pegar, sabendo que o A1 para a gente vai ser igual a 809. O R, a razão, a nossa constante é 101. Eu posso encontrar todos esses elementos baseado na sua posição, baseado na sua quantidade. Por exemplo, vamos escolher um. Eu vou encontrar o A34. O A34 vai ser o primeiro elemento 809, mais 34 menos 1, 33, vezes o 101. Bom, 33 vezes 101. 101 vezes 33, 303, 303. 3.333. O A34 vai ser 809 mais 3.333. Isso aqui vai ser igual a 12 vai 1, 4, 11 vai 1, 4.142. Posso fazer pegar conta para Dedéu, conta para Dedéu, tá? Então, mas agora, usando um pouquinho o nosso cucuruto e com mais uma dicasinha que eu vou passar para vocês agora sobre a nossa progressão aritmética, tá certo? Nós conseguimos trabalhar bem mais rápido. Eu fiz, logicamente, o cálculo para vocês terem uma ideia do que é que a gente está trabalhando, né? Digamos assim, é como a banca quer que você olhe a questão, para você perder um tempo danado. Só que nós, estudando aqui no Eu Vou Passar, a gente, ó, peraí, que o meu cucuruto aqui, o negócio, ó, o olho Tandera bateu e já chegou pertinho. Pessoal, façamos o seguinte, olha só. Deixa eu abrir aqui um meio termo. Pronto. Para a gente colocar aqui o olho de Tandera. Para quem não conhece o olho de Tandera, o nosso olho que brilha, o nosso olho do raciocínio lógico vai estar aqui. Se a gente pensar que o A34 é o A1 mais 33 vezes o R, não é isso? Não é isso? Não foi assim que a gente viu? O A32 é o A1 mais 31 vezes R. Perfeito? Na hora que ele me pede o A34 menos o A32, eu vou ter A1 mais 33R menos A1 menos 31R. Vou cortar o menos A1 com o A1. 33 menos 31 é igual a 2R. Ou seja, a diferença que a gente queria todo desse cálculo vai dar apenas 2R, que no nosso caso vai ser igual a 202. Ou seja, a gente pode pensar em fazer todo esse cálculo aí, encontrar o A34, encontrar o A32. Só que na hora que a gente diminuir, vai dar exatamente a situação do R. E olhe, muito mais legal,
o olho de Tandera brilhando para a gente, o que é esse 2R? Olha, eu tenho o 34 e o 32. Do 32 para chegar no 34, eu passo uma vez, duas vezes 2R. Legal, né? É a mesma ideia. Se você imaginar, coloca, tô pequenininho? Tô pequenininho? Tô, Manuel? Tô pequenininho? Olha lá em cima. Para eu chegar do 809 ao 1112, eu só vou precisar fazer o seguinte. Eu vou pular uma vez, pular duas vezes, pular três vezes. E o que é esse pulo, PH? É a razão. É a razão. Para que eu chegue do 809 até o 1112, eu só preciso somar 3R. Pronto. Nessa situação toda, agora a gente não vai nem precisar fazer mais cálculo. É só fazer o quê? Eu vou ver qual é a diferença entre esses elementos e ver quantos pulinhos eu dei para que eu possa encontrar a razão. Daqui a pouco a gente volta comentando mais sobre essa questão. Beijo no papai e na mamãe.